E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão ver os 5 fundamentos principais do Photoshop. Para você que é iniciante, está querendo começar na manipulação de imagens, até na parte de design gráfico mesmo, usando imagens para impressos, ou claro, para fazer mídias sociais também, né? Então eu vou passar esses 5 fundamentos que você, dominando eles, com certeza você vai conseguir fazer mídias bem legais, porque entendendo esses princípios, esses fundamentos, como eu já disse, vai ficar mais claro o programa na sua mente, na sua cabeça, porque esse é o ponto principal quando você vai trabalhar com um programa como de editoração, como Photoshop ou como Illustrator, que eu vou fazer em breve também um vídeo de fundamentos. Então são 5 fundamentos que a gente vai estar vendo. Como você criar um arquivo novo, ou até mesmo os tipos de arquivos que você pode manipular no Photoshop, né? Também vou estar vendo aqui com vocês toda a parte de ferramentas, vou explicar cada uma delas, ou pelo menos as principais. Algumas a gente vai falar mais e outras as principais mesmo a gente vai estar vendo bem certinho cada uma delas. E também a gente vai ver a parte de camadas, que é essencial você entender isso para trabalhar com o Photoshop. E também a gente vai ver todo o menu de ajustes. Quando eu falo menu, essa parte de ajustes também vai entrar lá junto com as camadas, que hoje o Photoshop trabalha nessa parte de menu, onde você edita direto na camada, ou você pode trabalhar um ajuste sobre a camada. Vocês vão aprender a diferenciar isso também. E a última parte aí desses fundamentos, o 5º fundamento, que vai ser a parte de filtros, que é muito importante, tem muita coisa legal ali para você trabalhar nitidez, desfoque, tanto para fazer a parte de arte, quanto uma imagem comum mesmo, ali onde você quer postar uma foto legal sua, tá bom? Tá ok, pessoal? Acompanha aí o vídeo, já deixa aquele like para ajudar o canal aí, se inscreve para receber notificações, aperte no sininho para receber notificações também sobre novos vídeos que são lançados toda semana, tá bom? E claro, se você quiser mais conteúdos aí sobre toda essa parte de Photoshop, social media, me segue lá no Instagram, @cleonirbertoli, e lá sempre eu trago todos os dias aí também coisas bem legais e relacionadas com esse mundo do Photoshop, tá bom? Um grande abraço e segue no vídeo aí. E aí pessoal, então vamos lá. Eu estou aqui com o Photoshop já aberto, eu tenho a versão 2021. Nessa versão aqui, a gente tem uma tela inicial, onde sempre vai ter as últimas imagens que você abriu no Photoshop. Então assim, aqui você pode tanto criar um arquivo novo, aqui eu tenho criar, ou você pode abrir, aqui do ladinho, tá? E também você pode clicar direto aqui e abrir as últimas mídias que você fez, ou que você editou. Então, por exemplo, aqui eu abri essa imagem agora há pouco, ó, eu vou clicar nela, é uma imagem JPEG que eu baixei do banco de imagens, dessa modelo aqui. Então, ele já abriu a imagem normalmente. Mas se eu quisesse, eu poderia ter ido lá em criar novo. O que é o criar novo? É você criar um arquivo em branco. Então, por que eu tenho aqui já 1080 por 1350? Porque ele grava as últimas imagens que eu fiz aqui, os últimos arquivos. Ou seja, como eu faço muita mídia social, então ele já tem aqui a mídia social padrão da tela de celular é 1080 de largura. E eu já trabalho com o formato máximo também da tela, que é 1350, que, por exemplo, a plataforma que eu uso para agendamento, ela já suporta esse formato. Mas se você quiser fazer para postar às vezes no seu celular, ou para mandar para um cliente que ele não tem uma plataforma, é melhor você fazer 1080 por 1080, porque senão pode dar um problema na questão de formato, tá bom? Então essa é a questão que você tem que estar tomando cuidado. As cores para a internet sempre RGB. Eu gosto de trabalhar com uma resolução 240 dpi que dá uma boa qualidade. Pode ser até 300 dpi se você quiser, mas 240 já fica muito bom. E o fundo transparente, mas se você quiser você pode também colocar preto ou branco já como fundo. E perfil de cor eu tenho o RGB 1998, que é o que mais é usado para padrão aí da maioria dos computadores, né? Então eu vou dar um criar, pronto, ele cria um arquivo que eu posso estar depois puxando imagens para cá, de uma maneira muito simples. E vamos voltar para essa imagem aqui. O primeiro fundamento que eu quero passar com vocês vai ser
essa questão mesmo de abrir arquivos e ver a questão de tamanhos dele. Quando você abre, por exemplo, um arquivo que nem essa foto aqui, você vai usar para um impresso ou para qualquer outra coisa que você queira, é bom você sempre averiguar que tamanho tem esse arquivo. E para isso nós temos um menu chamado Imagem, que é relativo à imagem. Como é um JPEG, quando eu baixo ele a primeira vez, ele vai estar aqui. Ó, se você não tem aberto essa janelinha que nem eu tenho aqui das camadas, basta você vir aqui em Janela e abrir essa janelinha. Tem várias janelinhas aqui, ó. Camada é uma delas. E aí o que vai acontecer? Eu posso ver através do menu que tamanho tem essa minha imagem, que claro aparece aqui na minha como uma camada para mim, só que como plano de fundo no momento cadeado. Por quê? Porque era uma imagem JPEG. Se fosse, por exemplo, um arquivo PSD, que são um arquivo com camadas do Photoshop, logo logo a gente vai tratar desse assunto, vocês já entenderiam melhor, vocês já veriam aqui, na verdade, várias imagens às vezes. Mas como é uma imagem só temos um plano de fundo com a imagem achatada, como a gente chama, né? Então para mim ver o tamanho, basta eu ir lá em Imagem, Tamanho da imagem. Então aqui eu tenho essa imagem em pixels, ela está bem grande, né? Em 300 dpi, uma resolução que dá para usar até para impressões. E eu posso colocar em centímetros. Por exemplo, eu vou trabalhar com um impresso que ele vai ter um flyer, que hoje um flyer, a maioria deles tem 15 por 20. Então esse aqui daria para usar muito bem para um flyer. Só que, claro, eu poderia diminuir, né? Posso colocar aqui 20 e ele vai fazer as proporções, ó. Ele vai manter as proporções. Então, ó, eu coloquei 20 aqui, ele já colocou que a altura vai dar 13. Então, você pode mencionar aqui conforme você for. Mas claro que ele fez isso porque o cadeadinho aqui está ativo, né? Ou seja, ele vai fazer essa imagem conforme está aqui, mantendo as proporções, porque está o cadeadinho aqui feito. Se eu não deixar assim, ele vai fazer só com uma medida já, né? Então, ó, eu vou tirar o cadeadinho e vou colocar aqui 20, ó. Então, ó, pode ver que ele já distorceu a imagem, ó. Então é muito importante sempre estar certo aqui, tá o cadeadinho ativo para ele manter as proporções, tá ok? Ó, coloquei, ele já colocou nas proporções. E vou dar um cancelar aqui. Algo importante que vocês precisam entender é que uma coisa é a imagem em si, uma camada, por exemplo. E outra coisa é o tamanho da tela de pintura. Isso quando a gente está lidando com camadas, né? Então, por exemplo, aqui, se eu transformar esse plano de fundo dessa imagem JPEG numa camada, clicando aqui no cadeadinho, libera ela como camada. Agora eu posso, com a ferramenta Seleção, diminuir ou aumentar como eu preferir. Deixa eu colocar aqui como uma aba. Ó, aí eu diminuo a imagem, mas a tela de pintura continua o mesmo tamanho. São coisas diferentes. Então eu posso vir aqui em Imagem, Tamanho da tela de pintura, e posso trabalhar, por exemplo, com uma tela de pintura, o tamanho da tela do celular, 1080 por 1920, por exemplo, que é o tamanho de uma tela de storage. Ó, e posso mandar fazer isso pelo centro da imagem ou pelo cantinho, ou melhor, pelo centro da tela de pintura ou pelo cantinho. Então, ó, da tela de pintura, né? Então vou dar um OK aqui. Ó, agora a tela ficou do tamanho de uma tela de celular, mas a imagem, que é a camada, continua grande, ó. Então eu posso diminuir depois, ó, conforme eu quiser. E aí eu vou sobrar esses outros espaços aqui para eu trabalhar, no caso, na minha arte, no caso, né? Se fosse trabalhar uma mídia social, por exemplo. Então vou voltar lá como estava. Agora aqui, pessoal, ó, vindo no mesmo menu imagem, a gente também pode pegar e trabalhar a rotação dessa imagem. Só que aqui no caso a gente está trabalhando a rotação da tela de pintura. Então se eu virar 180, ó, eu estou virando de cabeça para baixo toda a tela de pintura. Se eu virar 90 graus, vai ficar uma imagem vertical, ó, porque eu estou virando a tela. Agora, de novo, se eu transformar isso aqui, ó, que eu tinha voltado lá no plano de fundo, como estava, né, sem ser camada. Se eu girar isso aqui, ó, melhor, se eu transformar em camada e clicar numa dessas partes aqui do cantinho e clicar com o botão direito na imagem, vai ter aqui, ó, girar 180, girar sentido horário. Nesse caso aqui, eu vou estar girando a camada, não a tela de pintura.
E também eu tenho como virar horizontalmente, que seria espelhar, né? Ou você vira, ou espelha horizontalmente ou verticalmente, né? Então vou clicar aqui em girar 90. Ó. Ele girou a camada, não a tela de pintura, tá, pessoal? E também o tamanho de camada, no caso. Uma camada é uma coisa, tela de pintura é outra, tá ok? E também aqui nesse menu, pessoal, a gente tem mais questões importantes que a gente vai estar vendo ainda conforme a gente for estar fazendo a gravação desse vídeo, tá bom? Então eu vou voltar lá quando estava no formato JPEG ainda, quando eu abri. É só dar Command Z, tá, pessoal? Ou se for uma versão mais antiga do Photoshop, vai ter que dar Command Alt Z para dar várias vezes um desfazer, né? Ok? Então agora eu vou estar mostrando aqui para vocês outra questão muito importante, o segundo fundamento. Que esse primeiro fundamento foi só para vocês entenderem o que é a tela, como criar um arquivo novo, como você abrir um arquivo. Isso é muito importante vocês entenderem como funciona a tela, a parte de abertura do programa. Agora esse segundo fundamento é a parte de ferramentas. Então, pessoal, a primeira ferramenta que você tem aqui no menu de ferramentas é a ferramenta Mover, que é onde você pode usar ela para mover qualquer objeto aqui dentro. Só que, claro, quando ele é uma camada, né? Então você tem aqui, eu vou soltar de novo aqui para se tornar uma camada, ele já cria esses pontos nos cantinhos que eu posso movimentar. Mas só que isso só vai aparecer se tiver isso aqui habilitado, ó, mostrar controles de transferência. Essa barrinha aqui de cima é a barra de propriedades de cada ferramenta que você estiver usando aqui do Photoshop. Então ela vai mudando conforme a ferramenta que você está usando. E no Photoshop mais atual tem também a janelinha de propriedades, que você pode ver aqui em janelas, propriedades, ó. Você pode deixar ativa, que também vai aparecer as propriedades conforme a camada ou a ferramenta que você estiver usando, tá bom? E outra coisa, eu tenho aqui selecionado, ó, porque essa aqui é a seleção automática, que é por quê? Para que eu clique, quando eu clique na imagem, eu já possa, ou na camada, né, eu já possa editar ela, mexer conforme eu quiser. Se isso aqui não tiver habilitado, ele não faz isso, tá? Então, eu sempre deixo habilitado isso aqui também. E você pode tanto fazer, sempre para ele selecionar até grupos, que você pode fazer grupos de camadas aqui, ou você pode deixar também para ele selecionar apenas camadas. Então, mesmo clicando numa camada que está agrupada, ele vai selecionar só aquela camada, em vez de pegar o grupo, tá bom? E a outra ferramenta que você tem aqui seria a ferramenta pranchetas. O que é essa ferramenta prancheta? Para você criar pranchetas dentro de um mesmo arquivo, que nem aqui esse é o arquivo que a gente abriu, né? Aquela imagem lá. Eu posso vir aqui e criar outras pranchetas. Por exemplo, clicar aqui no mais e fazer uma outra prancheta aqui do ladinho. Ó. E aí você coloca ela conforme você quiser o tamanho, tá ok? Então, isso o que é? Você daí, no caso, tem uma prancheta e uma camada. Essa prancheta seria uma outra parte desse arquivo. Eu posso criar várias pranchetas. Que nem você tem lá no Illustrator, onde você tem várias páginas, você pode trabalhar, a gente fala páginas, mas na verdade sempre vai ser prancheta, né? Tá ok? Então você pode criar várias mídias aqui como pranchetas. Eu, por exemplo, não trabalho com pranchetas. Eu trabalho ou o arquivo único, que fica mais leve, para você trabalhar mais dinâmico, ou eu trabalho com um arquivo inteiro. Por exemplo, se eu for fazer um carrossel, eu faço um arquivo grande já, não trabalho com pranchetas, trabalho com arquivo grande. Vocês podem ver isso melhor no card aqui em cima que eu vou deixar, de um vídeo que eu postei aqui também no YouTube, sobre como fazer carrossel no Photoshop. Ali eu explico bem certinho como configurar um arquivo para fazer a divisão certinha das imagens lá no carrossel, tá bom? Então eu vou cancelar aqui essa prancheta. Isso aqui é um assunto para uma próxima aula, para a gente se aprofundar mais. O que eu quero que vocês entendam hoje é como fazer a manipulação de um arquivo, tá ok? Logo aqui embaixo a gente tem a seleção, porque no Photoshop o que acontece? A gente tem como selecionar uma camada, onde tem aqui selecionado, eu posso diminuir, aumentar. Também posso fazer uma seleção, ou seja, eu posso pegar aqui a ferramenta seleção quadrado, fazer uma seleção, ó, puxando. O que é a seleção? É você selecionar uma área, ou seja, dessa área aqui eu posso fazer alguma outra coisa. Por exemplo, eu posso ajustar só essa imagem nessa parte só. Ó, vou clarear só aquela região ali, ó. Isso aqui eu estou com a ferramenta de ajustes brilho, tá bom, pessoal?
Ou eu posso fazer uma seleção e fazer uma camada nova. Ó. Seria só você clicar no teclado, se for Windows, Ctrl J, ou se for no Mac, Command J, que é para criar uma camada nova através de uma seleção, tá bom? Já se acostumem com esse atalho, porque você vai fazer muita camada na sua vida aí se você começar a editar arquivos no Photoshop, tá bom? Então, Command J ou Ctrl J no Windows, tá bom? E para você tirar uma seleção que você fez, você não precisa dar Ctrl Z, tá? Você pode simplesmente vir aqui e cancelar a seleção. Ou, no caso, porque a gente tem um menu aqui, né? Só de seleções, né? Você pode cancelar a seleção, que é Command D, ou selecionar tudo, que seria a tela inteira, Command A. Ou Ctrl, né? Sempre quando eu falo Command, pessoal, isso é por causa do Mac, tá? No Windows, no caso, seria o Ctrl, tá bom? E aqui na seleção você tem várias seleções. Você tem a seleção também, ó, no formato redondo. Se eu não segurar Shift no teclado, a seleção não fica uma bola certinha. Ela fica conforme eu vou para onde eu puxar. Ó. Agora, se eu segurar o Shift, ó, aí sim, ó, faz um círculo perfeito. Ó. Ok? Mesma coisa para o quadrado. Como é que a gente seleciona essas ferramentas, pessoal, que estão aqui escondidinhas? Basta você clicar ali na ferramenta, segurar e pronto, ela vai aparecer aqui do lado. Aí você vem para o ladinho sem segurar, você pode soltar, né? Quando aparece pode soltar. Aí você vem aqui do ladinho. Ó. Se eu pegar o quadrado aqui, eu posso fazer uma seleção também, segurando o Shift, que fica um quadrado perfeito. Ok? E logo abaixo a gente tem o laço. Tem vários tipos de laço. Tem o primeiro aqui que é o laço livre. Tem o quadrado, que ele só faz a seleção reta, e tem o magnético. Como é que funciona cada um desses? Esse aqui você pode fazer seleção livremente. Ó. Ah, fiz a seleção desse olho dela assim, posso fazer assim. Agora eu quero fazer daquele outro também. Só se você segurar Shift no teclado, vai aparecer um mais no seu laço, e pronto, você faz seleção também do outro olho. Ah, quero tirar agora um pedacinho aqui que não era para isso. Só segurar Alt no teclado e passar na área que você quer. Ó. É clicar, segurar, e tirar a seleção onde você não quer que tenha. Agora pega a ferramenta laço reto, aí ele faz linhas retas, até eu chegar lá no começo, onde eu comecei. Ok? E a mesma coisa aqui no magnético. Ó. O magnético, o que ele faz? Ele vai sendo atraído por alguma parte. Ó. Vou dar um cancelar aqui. Por exemplo, se eu passar aqui perto do braço dela, ó, ele vai sendo atraído. Ó. É uma ferramenta muito inteligente. Para fazer certas seleções até que ela é muito boa, principalmente para objetos, tá bom, pessoal? Aí você tem que ir até lá no início, ó, e ele fecha o laço. Ou você dá 2 cliques também que ele fecha o laço. Mesma coisa que esse laço aqui, por exemplo, você clica, segura e vai puxando, ó, você pode selecionar onde você quiser. Se eu soltar aqui, ele vai fazer uma linha reta até onde comecei. Ó. Se eu quiser ir bem certinho até lá no começo, eu tenho que ir até lá, daí ele vai fechar. Quando soltar o mouse, tá bom? Outra ferramenta muito boa é a ferramenta a varinha mágica, para você fazer seleção, onde eu posso, por exemplo, selecionar aqui os dentes dela, ó, segurando o Shift, vou pegando mais áreas. Por que ele faz? Ele sempre vai pegar uma área específica, onde eu cliquei. Isso também referente à tolerância que ele tiver. Ó. Que aqui está 35. Quanto maior a tolerância, quanto menor a tolerância, menos ele vai pegar cores que não sejam similares àquela uma. Que nem aqui, ó. Se ele tiver uma tolerância, por exemplo, de 60, ele vai pegar muitas cores que sejam similares a essa. Quanto menor a tolerância, fica mais precisa a seleção do que você clicou, tá bom? Mas se eu segurar Shift, eu posso pegando mais áreas de tons, tá bom? Talvez vocês vejam como é fácil você fazer uma seleção, no caso aqui, de uma área com essa ferramenta, né? E aqui eu te deixo essa opção, a suavização de serrilhado, que é para quê? É para quando você fizer uma camada dessa seleção, ele ficar suave as bordas, tá bom? E aqui, além da varinha mágica, você tem a ferramenta de seleção de objeto, ou seja, se eu passar com essa ferramenta aqui em uma área, ele vai identificar o que tem ali e vai fazer uma seleção desse objeto. No caso aqui, um modelo, né? Só que aqui, no caso, ele não fez uma muito precisa. Talvez se eu tivesse passado uma área maior, eu vou tirar a seleção, Command D, vou passar uma área maior dela,
E talvez ele vai identificar que tem uma modelo ali e vai fazer uma seleção dela, quer ver? Olha aí, ó. Só claro, a gente teria que refinar ainda essa seleção, tá bom? Porque não ficou tão precisa, né? E aqui também a gente tem o pincel de seleção. Vou tirar a seleção onde você vai, como se estivesse pintando, ele vai selecionando o que você estiver passando. Como se fosse uma pintura, mas na verdade você está fazendo uma seleção. E aqui depois você tem a ferramenta Crop. Tirar a seleção. A Crop seria o quê? Seria aquilo que a gente fez aqui antes no tamanho da tela de pintura. É a ferramenta Crop. Ela cropa a tela conforme você quiser. Ele vai dando a medida, ó, e você pode ajustar conforme você precisar. Ele já faz esse diagrama para você conseguir centralizar. Por exemplo, se você cortar essa modelo para ficar bem legal, pode cortar aqui para o rosto dela ficar quase no centro. Ó. Ficaria um crop muito legal, por exemplo, usar como uma foto de perfil, né? E aqui nós temos também essa ferramenta aqui que eu tirei até ela na verdade fica aqui junto, que é a ferramenta Fatiar. Tem outras ferramentas dentro de cada uma que eu vou mostrar para vocês aqui agora, mas vocês podem estar depois esmiuçando cada uma delas, tá? Essa ferramenta Fatiar eu uso também, lá naquele tutorial do carrossel, eu mostro como usar ela para fatiar as imagens de um carrossel, tá bom? E logo aqui embaixo a gente tem também a ferramenta Quadro, onde você pode fazer pequenos quadros e ele vai colocar como se fosse já como a gente chama de máscara, né? Bem rapidamente, ó. Tá ok? Só que isso vocês vão usar mais para quê? Às vezes você coloca uma imagem dentro de uma outra imagem. Por exemplo, você puxasse aqui, vamos deixar essa aqui desse jeito, né? E eu vou puxar, por exemplo, aqui vou abrir uma outra imagem. Vou abrir essa imagem aqui dessa outra modelo aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu posso abrir uma outra imagem aqui no Photoshop, clicar aqui nas camadas ou até mesmo aqui nela, ó, vou clicar aqui nas camadas e puxo lá para outra imagem. Aí ele já traz aqui como uma camada. Aí eu pego essa ferramenta aqui, por exemplo, de quadro, deixando o quadro quadrado mesmo, e vou fazer um quadro aqui. Então eu posso sobrepor de uma maneira rápida aqui, né, uma imagem sobre a outra, né. E depois a gente pode editar conforme a gente quiser aqui nas propriedades, tá bom, pessoal? Só para mostrar para vocês aqui como é que funciona essa ferramenta. E aqui logo abaixo a gente tem também a ferramenta conta-gotas. Vou mostrar a principal para vocês, vocês podem depois ver as outras, que é para você pegar cores. Aqui embaixo das ferramentas a gente tem a menu de cores aqui, ó, que é o primeiro plano e o segundo plano. Então a gente pode vir aqui pegar a cor que tem no dente dela, ou uma cor que tem no fundo, por exemplo esse amarelinho, ó, ele já vai pular aqui para cor. Ó. Aí eu posso até trabalhar essa cor um pouco, eu posso clicar aqui no primeiro plano, vai abrir a seleção de cores, né? E eu posso melhorar essa cor conforme eu quiser o tom dela. Ele mostra aqui no módulo Lab, RGB, CMYK e também a cor que seria o tom de web dessa cor, né? Que seria o código dessa cor, né? Tá ok? Olha só. Depois eu posso usar essa cor aqui, ó, para fazer uma camada ou até mesmo para pintar algo, né? Por exemplo, aqui agora a gente vai pegar, vou pular essa ferramenta aqui, ó, que é a pincel de recuperação, que tem vários pincéis aqui que a gente usa, daqui a pouco eu vou mostrar. Eu vou pegar a ferramenta pincel normal aqui, só esse principal, tá? E vou clicar aqui nessa camada, eu estou com essa cor amarela, sempre vai usar a cor que está no primeiro plano, tá? E clicando com o botão direito vocês podem ter acesso a outros pincéis, ó. Aí vocês podem usar os pincéis gerais, que tem esse aqui, por exemplo, que tem um desfoque já em volta dele. Aí eu posso só pintar aqui, ó. Só que aqui eu estou pintando direto na camada da mulher. Se eu não quiser fazer isso, eu posso criar uma camada nova aqui no maisinho, aqui na janela de camadas. E aí eu vou pintar uma área aqui, por exemplo. Vou pintar aqui, por exemplo, o cabelo dela, né? De uma forma bem rápida. E vou colocar esse modo de camada como, por exemplo, um sobrepor. Ele vai amarelar o cabelo dela. Uma forma muito rápida eu fiz isso, né? No caso, porque eu pintei com a cor que tinha ali. Mas essas tintas ali que eu estou falando para vocês, elas têm várias utilidades, tá, pessoal? Então aqui, agora, essa aqui foi a ferramenta pincel, vou voltar aqui para recuperação, tá? Na ferramenta de recuperação, eu vou trocar aqui de imagem, vou vir aqui para essa imagem que tem um modelo cheio de espinhas, para vocês verem o que essa ferramenta faz. Aqui, é só você pegar essa ferramenta recuperação, a primeira aqui, ó, você vai passar, ó, como se fosse pintar em volta das espinhas dela.
e ele vai pegar a pele em volta e vai fazer uma clonagem para aquela área ali, recuperando ela. Vou aumentar um pouquinho, ó. Olha só que legal. Ah, mas não ficou tão perfeito. Não, nem sempre fica, tá, pessoal? Aí o que eu indico vocês fazerem? Usar uma outra ferramenta. Tem aqui, ó, a ferramenta correção. Aí é o contrário, você faz a seleção e daí diz para o Photoshop aonde você quer que eu pego para recuperar. Então você pega uma área que você quer que fique bem parecida e ele vai fazer uma recuperação. Eu vou voltar lá onde tinha espinha, eu vou dar Ctrl Z, né? Ou como dizer, né? No caso do Mac. Eu vou voltar, vou vir para cá, ó, e ele recuperou. Ah, se não ficar muito suave, aí você vem, pega a primeira ferramenta de seleção ali, ele vai fazer uma recuperação um pouquinho mais suave. Ó. Ok? Então essas são as principais. Agora vamos supor, você já viu aquelas pessoas que ficam com os olhos vermelhos, por exemplo. Eu vou colocar aqui um vermelho aqui no pincel, deixar ele no modo cor mesmo. Vou colocar aqui um vermelho, aquelas pessoas ficam com o olho vermelho, né? Vou pintar aqui o olho dela de vermelho aqui também, ó. Aí tem essa ferramenta aqui, vou usar isso para fazer isso, mostrar isso para vocês. A ferramenta olhos vermelhos, ó. Eu dou um clique, ele já recupera o olho dela. É outra ferramenta muito legal aí para tirar aqueles olhos vermelhos de uma forma muito rápida. E tem também a ferramenta mover sensível ao conteúdo. Eu vou clicar aqui nessa área. Tem uma espinha, deixa eu ver aqui de novo. E vou pegar a ferramenta sensível ao conteúdo e vou jogar para cá. Ele vai copiar aquela área para cá. Então é uma outra. Ó, ele tirou de lá e passou para cá. Então como é que a gente poderia usar isso aqui de uma forma mais precisa? Eu faço uma seleção melhor dessa espinha. E ele vai corrigir ali. Então, vou pegar ela aqui de novo. Lá ele vai corrigir e aqui ele vai colocar a espinha mais ou menos aqui onde eu coloquei. Olha só. Não, ok. Lá na propriedades, pronto. Só que, não ficou tão perfeito. Tem que ser trabalhado esse tipo de detalhe, né, pessoal? E agora aqui eu teria também a ferramenta carimbo. O que essa ferramenta carimbo faz? Também é para correções. Eu seguro o Alt no teclado. Você pode primeiro ajustar com o botão direito, ó, o tamanho desse pincel. Eu recomendo sempre que vocês peguem esse pincel que tem um desfoquezinho em volta, que é um dos pincéis gerais ali do Photoshop. Aí você clica no botão direito e você vai fazer esse pincel um pouquinho maior do que a área que você quer consertar. Ó. Você clica Alt no teclado e clica com o mouse na área que você quer clonar para aquela área que está com problema. Então vou clonar essa parte aqui para cima onde tem a espinha. De uma forma muito rápida a gente recuperou. Ó, vou clicar aqui segurando o Alt e vou aqui, ele vai recuperar ali. Ó. Pronto. Fizemos toda a recuperação do rosto dela. Claro, tem algumas áreas aqui que a gente tem que trabalhar com mais cuidado ainda, né? Então aqui tem também a ferramenta pincel histórico, que ele tira, no caso, ele volta o que estava antes de você mexer. Ó. O que esse pincel faz? Ele acha, ele retrocede no histórico do que estava na imagem original, tá bom? Deixa eu aumentar ele aqui, ó. Se eu passar ele aqui onde a gente tinha mexido antes, ele vai voltar como estava. Seria como um desfazer, só que sem você usar o desfazer, tá bom? E tem também a ferramenta borracha. Vamos supor aqui que eu pego a ferramenta laço, faço um laço aqui de seleção do olho dela. Vou dar um Command J para fazer uma camada nova do olho e vou colocar esse olho ali no meio da testa dela. A gente até deixou o vermelho, né? Aí eu pego a ferramenta borracha, botão direito para pegar ela que tem um desfoquezinho, que ele faz um gradiente em volta sempre, né? Tipo como se fosse um gradiente, né? Mas na verdade é um desfoque. Vou colocar um tamanho razoável e vou apagar de uma forma bem legal, que fica bem perfeitinho. Ó, tá. Aí conforme o que a gente faria para esse olho ficar ainda mais real ali, é só tirar um pouco mais perto, ó. Ficar bem legal, como se tivesse um terceiro olho. Então isso que a ferramenta borracha faz, ela apenas apaga. Posso colocar esse olho onde eu quiser, porque mover, como a Titi falou, né, com a ferramenta mover. Se eu, por exemplo, aumentar, clicar no cantinho aqui para aumentar, se você for num Photoshop mais antigo, você vai ter que segurar Shift, né, para aumentar. No Photoshop novo ele já dá a opção de você não precisar segurar tecla nenhuma. Vou aumentar, só que você pode ver, se eu tentar selecionar outra coisa, ele não vai selecionar. Se fosse um outro Photoshop, às vezes teria que finalizar.
Mas se eu aumentar ou diminuir aqui, ó, sempre aparece aqui a opção para eu finalizar o que eu estou fazendo. Ó. E também, como é propriedade dessa camada, eu tenho a opção aqui também de uma das ferramentas bem legais aqui do Photoshop, que você tem acesso também clicando com o botão direito em deformar, ó, onde você pode deformar um objeto. Ó. Onde você tem aqui, ó, como fazer um arco dele, ó. Você tem como fazer ele aquele olho de peixe, né? Ó, você pode abrir mais, ó. Pode colocar a curvatura, você pode colocar a curvatura de 80. Ó, vai ficar um olho inflado, né? São tudo ferramentas que você pode usar. E essa aqui é uma das ferramentas muito usadas para você editar. Como tem aqui também, ó, botão direito, você tem a opção também de girar, de inclinar. Inclinar, o que ele faz? Aparece aquela setinha lá no mouse, ó, você pode inclinar. Ó. Daí, para finalizar, você dá Enter no teclado ou clica naquele Vzinho que apareceu lá em cima. Sempre você clicando numa borda, ele vai aparecer a opção com o botão direito. Ó. Deformar, redimensionar, transformação livre, perspectiva. Você pode também trabalhar perspectiva. Ó. Ok? Tudo através desse menu de uma camada. Então agora aqui eu vou deletar essa camada aqui do olho. Basta você estar com ela selecionada e você clicar no Delete no teclado, tá bom? Ou você arrasta aqui no menu de camada, na janelinha de camadas lá para a lixeira. E agora eu vou estar mostrando aqui para vocês o degradê. O degradê ele pode ser usado tanto para fazer pinturas ou também para fazer máscaras. O que são máscaras, pessoal? São partes onde você pode esconder algo ou até fazer aparecer algo, né? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Eu vou criar aqui uma camada nova aqui, clicando na janelinha camada aqui no maisinho. Também você poderia vir aqui no menu camada, né? Nova camada, né? E vou fazer aqui um degradê. Ó. Cliquei na ferramenta degradê, já muda lá a barra de propriedades, eu posso clicar aqui e fazer, tem aqui vários tipos de degradê que eu posso usar. Ó. Tem os básicos, que são preto e branco. Preto e branco você usa muito para quê? Para fazer justamente as máscaras. Porque se eu clicar aqui ó, e segurar, olha só o que ele faz. Isso está sobre a camada. Se eu clicar aqui no olhinho, já desaparece, tá? Posso, por exemplo, clicar isso aqui e nessa camada aqui e fazer esse degradê de forma multiply. Eu já faço um escurecimento numa camada de uma forma muito fácil. Por quê? Porque o branco, no modo multiplicação de camadas, que daqui a pouco a gente vai falar desse fundamento, ele desaparece. E já o preto não, ele multiplica o que está embaixo, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer uma seleção aqui nessa camada, vou voltar tudo, tá? E vou fazer uma seleção aqui, ó. Nessa camada que a gente fez nova, vou fazer uma seleção aqui, ó. E vou fazer um degradê aqui dentro dessa seleção só. Eu vou pegar aqui, tem as várias formas de degradê. É só você clicar lá, ó, ele vai aparecer esse menuzinho. Ó, violetas aqui, ó. Os tons que eu uso muito com meus trabalhos. Ó, vou usar esse aqui. Se eu posso usar normal, né? Tipo de gradiente sólido ou com ruído, se quiser, que ele parece um granuladinho, né? Vou dar um OK. E daí tem vários tipos de degradê. Tem o degradê reto, ou o cônico, né? Ou aquele, como se diz, radial, né? E tem os outros tipos aqui, ó. Eu vou usar esse aqui e vou clicar numa área e puxo para outra. Se eu segurar Shift, ele faz isso de forma reta. Pronto. Agora eu tiro a seleção, pronto, ó, tem um objeto nessa camada com esse tom de cor ali que eu usei no degradê. Posso daí pegar, clicar no cantinho, como a gente já viu, posso girar, posso clicar com o botão direito se a gente quiser girar através aqui do menu, ou posso girar indo no cantinho que ele aparece ali, o mouse muda para girar também. E se a gente colocar essa camada aqui, ó, de uma forma muito simples, no modo multiply, que eu falei para vocês, olha só como a gente faz uma transformação nessa modelo. É incrível que dá para fazer com o Photoshop, né? Uma manipulação de imagem aqui é incrível, se você entende esses fundamentos, claro, né? Então, vou deletar esse gradiente, vocês podem usar de forma livre, depois a gente vai estar falando sobre ele de novo, quando a gente falar da parte de máscara, tá bom? Agora eu vou criar uma outra camada aqui de novo, só dos lábios, da boca dela aqui, ó. Vou criar uma camada aqui só da boca dela, comando J. Ó, eu vou colocar ali. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. E agora tem essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Desfoque, a Nitidez e a ferramenta Borrar.
A desfoque, por exemplo, ela faz aquele desfoquezinho em volta. Olha só como deixa de ser um corte seco e passa a ficar desfocadinho. Isso é muito legal quando você faz um recorte que não ficou tão perfeito. Você pode usar essa ferramenta para fazer correções. E já a ferramenta, e também, claro, né, poderia usar esse desfoque para, por exemplo, desfocar o olho dela. Deixa eu dar para você. Tem que estar na camada, tá, pessoal? Ó, posso aumentar esse pincel, porque sempre você está... Essas ferramentas, a maioria delas é relacionada com pincel, né? Então, ó, posso desfocar algumas áreas que eu não quero que seja tão evidente, ó. Eu posso pegar e desfocar, ó. Que nem ali a pele dela está meio porosa demais. Eu posso ir passando, ó, e ele vai desfocando. Também da mesma maneira tem aqui ferramenta nitidez. Então, onde eu quero mais nitidez nessa foto, posso aumentar o pincel. Eu vou passando e ele vai dando mais nitidez, ó. Olha só como está ficando mais nítido ali os poros da pele do lábio dela. Olha só. E também tenho aqui a ferramenta borrar, ou seja, essa ferramenta ela borra, literalmente ela borra. Vou pegar aqui esse pincel normal, passar no nariz dela, ó, ele vai borrando. Ó. Você pode fazer alguns efeitos também, você quer às vezes borrar uma parte. Ó, você pode ir borrando conforme você quiser. Aí vai da criatividade de cada um como usa a ferramenta, né? Ok, pessoal? E agora a próxima ferramenta é a subexposição. Que o que ela faz? Ela clareia certas áreas. Claro, conforme você quiser, né? Você pode clarear tons médios, sombras ou realces. Vou deixar nos tons médios para vocês verem. Então vou pegar aqui, ó, nessa camada aqui, sempre vai fazer onde você tiver selecionado a camada. Se às vezes um efeito que vocês estão tentando aplicar não estiver sendo feito, é porque não estão com a camada certa selecionada, tá bom? Então, vou pegar ela aqui, ó, essa aqui. Ó, se eu ir passando, ele vai clareando os tons médios, ó. E se eu quisesse clarear só as sombras, seria só vir ali, trocar para sombra, ele vai clarear o que está mais sombreado, tá ok? E a mesma coisa tem aqui a ferramenta superexposição, ou seja, ele faz uma superexposição das cores e do que tiver ali de tons. Então, ó, ele já vai fazer o contrário, ele vai escurecer. Eu posso pegar os tons médios, realces, as partes mais claras, e ele vai escurecer, ok? E você pode também controlar a exposição desse efeito, né, que nem aqui está 50%. E também você tem aqui a ferramenta caneta. Para que serve a ferramenta caneta? Essa ferramenta, pessoal, ela é usada quando você precisa fazer uma seleção de algo que não ficou, está difícil fazer seleção. Então você pega a ferramenta caneta e sai desenhando. Ó. Eu quero desenhar só essa parte aqui, ó, bem precisamente, em vez de usar uma seleção, vou usar essa ferramenta. Você pode desenhar bem certinho, como você quiser, desenhando mais rápido aqui, né? E aí você clica com o botão direito dentro, se for um desenho só, tá, pessoal? Se você fizer, por exemplo, vários desenhos, ó, aí não adianta você clicar com o botão direito dentro, porque ele só vai fazer para aquela ferramenta. Vocês têm que vir lá em janela, demarcadores, ou aqui no caso de marcadores, e clicar segurando o Command e clicar lá. Ó, ele vai virar uma seleção, você clicar ali, ó, no desenho do demarcadores que você desenharam. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, dentro, criar seleção, ou seja, vai fazer uma seleção daquilo ali, ó. E vou dar um OK, pronto. Agora eu passaria a dar um Command J e eu tenho uma camada aqui dessa parte que eu fiz. Da mesma maneira, se eu quisesse, em vez de fazer uma seleção com essa forma, eu poderia também, também tem um detalhe muito importante, pessoal, como isso aqui é um desenho, você pode tanto editar, ó, você pode tirar pontos, você pode ir manipulando, ó, clica segurando o Command, você pega essa ferramenta principal, e você segura Command e clica numa outra área, você pode mexer, manipular, no caso, ó, as curvas que você fizer, se não ficou bem perfeitinho ainda, tá? Aí eu vou clicar com o botão direito dentro, também posso preencher o demarcador, onde eu posso colocar uma cor, a cor do plano de fundo, ó, que é branco, pronto. Aí eu preenchi naquela camada com a cor branca, ok? Só que daí, claro, depois você tem que ir lá e deletar esse demarcador, né? Lá na janelinha de marcadores. Ok? E agora eu vou tirar esses demarcadores aqui. E aqui você tem também a ferramenta texto.
onde você pode clicar em qualquer área e ele vai fazer uma camada de texto. Ó. Clico, ele já faz uma camada desse texto. Aí eu já posso sair digitando alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, exemplo. Ele vai ficar com a cor do plano de primeiro plano, tá? Vou aumentar, dou Enter para finalizar. Aí eu posso ir lá no menu de transformação, ó, de propriedades, ó, e trocar a fonte para uma fonte que eu quiser. Por exemplo, aqui. E como ele é uma camada, ele está suscetível às mesmas coisas de qualquer outra camada. Você pode colocar multiply, em divisão, que são aqueles modos de camadas, né? E você também pode trocar as cores. Pode vir aqui, trocar as cores. Você pode mudar o espaçamento entre as linhas. Você pode mudar também o espaçamento entre as fontes. Ó, vou colocar 200 né, entre as letras, né? Fica mais distante, né? Isso, no caso, eu fiz um texto simples. Nesse Photoshop 2021, por exemplo, também você pode fazer uma caixa de texto. Ó. Você pode clicar na caixa ali e fazer uma caixa de texto conforme você quiser. Daí você sai digitando e ele vai correndo o texto conforme se faz lá, por exemplo, num programa que é o InDesign, o Illustrator, né? E ele já ficou com as propriedades do último texto que eu fiz. Ó. E aí, pessoal, você tem a ferramenta aqui seleção, que é para você mexer naquela questão dos pontos, que eu falei para vocês, que quando você faz aqui, ó, eu posso pegar uma dessas ferramentas aqui e vir ali manipular esses pontos, ó, a curvatura e tudo mais, né? Você também a ferramenta formas, onde você faz uma camada de formas, ó, onde você pode trocar a cor aqui também em propriedades, o preenchimento, a cor que você quiser. Daí isso aqui não é uma forma, tá? No Photoshop 2021 você pode até mexer. Acho que em 2020 também já era possível fazer isso nos cantos que nem tem lá no Illustrator, para fazer os cantos arredondados. Você pode mudar o tipo de ponto, aumentar a borda. Se você quiser, você pode tirar também a borda, que é traçado no caso, né? Ó, colocar um traçado lá azulzinho. E aí eu vou aumentar esse traçado em... Ó, ficou bem grosso. Pronto, ó. Tem uma forma. No caso, isso aqui é uma forma que você não é pode você ver, até tem um símbolo ali, né? Que você não vai poder, por exemplo, pegar isso aqui e fazer uma camada, dar uma seleção aqui e dar um comando J. Ele até vai fazer, mas ele não vai fazer da seleção, vai só duplicar a camada, tá bom, pessoal? E você tem outras formas aqui também, ó, que você pode explorar. Ó. Tem um círculo, no caso, elipse, né? Triângulo, e tem outras formas aqui que você pode clicar. Quando você mexer aqui, você vai, por exemplo, se você pegar... por exemplo, essa ferramenta polígono, você pode mudar ali em cima o tanto de laterais que você quiser. Você pode mexer em todas as configurações aqui em cima, tá bom? E essa aqui, ferramenta mãozinha, é a ferramenta que você mexe na imagem. Você pode ir passando de um lado para o outro. Mas se eu tiver, por exemplo, uma ferramenta seleção e eu segurar a espaço no teclado, ele já ativa também a mãozinha. Para você mexer sem ter que cada vez ir lá pegar ela, você pode estar com qualquer ferramenta. Você segurando espaço no teclado, você pode mexer a tela. E você tem a ferramenta Zoom, que você pode mexer livremente, dando zoom, menos zoom. No teclado seria o atalho Ctrl menos ou Command menos. No caso do Mac, né, Command menos, Command mais. Command 0, ele fica em tela cheia. Isso vale para o Windows também, só que ele é Ctrl o atalho, tá? E aqui, como eu falei para vocês, você tem as cores do primeiro plano, que eu posso colocar a cor que eu quiser aqui no primeiro plano e a cor que eu quiser lá no segundo plano. Por exemplo, vou colocar aqui um azul. E aí, como é que vocês vão usar isso? Vocês vão usar para pintar, conforme vocês precisarem. Eu pego a ferramenta pincel, né? Estou aqui nessa camada aqui, vou criar uma camada nova e vou pintar aqui, ó. Posso pegar outros pincéis aqui, né? Por exemplo, esse pincel aqui, né? Quando você pega um pincel, pessoal, você pode mudar a orientação dele, tá? Como ele vai passar, ó, a orientação dele, no caso, a direção desse pincel, né? Ó, isso tudo estou fazendo na mesma camada, tá? E aí eu posso, por exemplo, mudar aqui nessa flechinha e pronto, eu já vou estar com o azul para estar pintando também com o azul, tá bom? E aqui é o modo máscara, onde, por exemplo, eu vou deletar essa camada aqui, essa aqui também, e essa outra aqui também, e vou fazer uma seleção aqui só do olho dela com a ferramenta laço, ó. E agora eu vou ativar as máscaras. Pronto, a máscara o que é? Ele vai deixar a tela assim vermelha para mostrar isso aqui você não está selecionado, só está selecionado essa parte ali. Aí você pode pegar o pincel, por exemplo,
Aqui, onde é que está o pincel? Aqui. Vou clicar com o botão direito, vou pegar o pincel normal, que é aquele que a gente mais usa, né? O redondo macio. E vou diminuir ele no tamanho razoável. E vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, que ele vai fazer o primeiro plano ser preto e o segundo plano ser branco. Aí, ó, com o preto, eu vou no caso, tirando seleção. Porque lembrem que o que está selecionado é o olho dela, ele está mostrando. O que está em vermelho não está selecionado. Então, se eu quiser tirar mais seleção, para ficar menos partes do olho, isso é uma técnica de seleção, tá, pessoal? Então, eu vou tirando. Ó. Então, o que acontece? Se eu pegar e desligar a máscara, o olho, o que eu pintei lá, ficou maior a seleção. Vocês lembram que era menor, ó? Ele era assim, ó. Vou dar uma comando Z aqui, né? Vou voltar lá onde a gente estava. Ó, ele era desse tamanho a seleção, né? E agora vamos supor assim que eu queira fazer uma seleção só da sobrancelha. Não tenho seleção nenhuma na tela e vou ligar a máscara. Não aconteceu nada. Agora, se eu pegar aqui, ó, e começar a pintar, ó, com o preto, ele vai fazer uma seleção, como eu falei, de todo o resto, menos da sobrancelha dela. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui de máscara, onde eu vou fazer uma seleção de todo o rosto dela e vou ligar a máscara de novo. Então ele me mostrou de novo que o que está em vermelho não está selecionado e o que está em vermelho, o que está fora aqui, está a cor normal, está selecionado. Então se eu pegar com o branco, ó, e pegar o pincel e ir pintando, ó, eu posso fazer com que fique mais áreas selecionadas, ó. Agora, se eu quiser tirar a seleção da ideia de alguma área, eu vou mudar para o preto. E, por exemplo, se eu quiser que não selecione os olhos dela, pronto, eu vou pintar de preto. E aí, quando eu desligar a máscara, olha só a seleção. Ficou tudo selecionado aqui e não ficou os olhos dela. Você pode também inverter uma seleção, tá, pessoal? Então, inverter a seleção já fica tudo ao contrário. Se eu fizer uma camada nova agora, olha só, ficou todo o resto, menos o que a gente tinha selecionado antes, né? Então, é uma ferramenta para você aperfeiçoar a seleção de áreas, no caso, a máscara, né? E ela é usada depois aqui nas camadas também, que eu vou estar mostrando para vocês um outro fundamento, daqui a pouquinho, tá bom? E logo aqui embaixo você tem também nas ferramentas o modo de tela, que é o padrão, que está aqui. Você tem também para ficar em mais tela cheia, para eliminar algumas partes, algumas ferramentas. E tem até tela cheia mesmo, você fica a tela toda do computador, onde você pode estar pegando as ferramentas através de atalho no teclado, que cada ferramenta ali do Photoshop é uma letra no teclado, tá bom? E se acontecer isso com vocês, de ficar em tela cheia sem querer, é porque vocês clicaram F no teclado, tá? E o F é que muda essas funções de tela, essas visualizações de tela no Photoshop. Isso, claro, se você não tiver com a ferramenta texto, né? Porque se você tiver com a ferramenta texto e clicar F, ele vai simplesmente digitar, né? Então tá bom, vamos lá para o próximo fundamento. A gente vai ver agora a questão de camadas. É claro que quando a gente viu ali de ferramentas, a gente acabou vendo bastante coisa assim de camadas, né? Mas aqui a gente vai se aprofundar mesmo. Então eu vou fechar essa imagem aqui para a gente usar uma outra aqui que a gente tinha antes, que é essa aqui. No caso, com essa modelo aqui, a gente vai fazer umas seleções e camadas para vocês entenderem certos processos que acontecem aqui nessa parte de janela de camada aqui. Aqui ficam todas as camadas que você faz no seu arquivo do Photoshop. Ou seja, a camada seria como você vê um bolo de cima para baixo. Quando você vê um bolo de lado, você vê cada camada do bolo, não vê? O recheio e tudo mais que tiver ali dentro. As camadas é justamente isso, são objetos ou imagens empilhados. Então, se eu criar uma camada em cima dessa, por exemplo, aqui eu criei uma camada aqui no maisinho da janelinha de camadas. E eu vier com o pincel, que a gente já viu como funciona. Estou aqui na cor roxa, vou aumentar um pouco ele e sair pintando aqui, ó. Pronto, eu já vou estar pintando sobre aquela camada. Agora, se eu puxar essa camada para baixo, eu clico, seguro e puxo, ele vem para baixo e esconde, claro, porque essa camada aqui ela é maior. Então, conforme vocês forem empilhando aqui as camadas, vai aparecer um objeto ou não. Então, se eu fizer agora aqui um quadrado, ó,
e pintar ele com a cor, você não precisa sempre pegar o pincel para pintar, tá pessoal? Você também pode pegar aqui onde tem a ferramenta degradê, pessoal, ó, clico, seguro, aparece a ferramenta lá de tinta. Você pode clicar dentro de uma seleção, ó, ou se eu clicar, não tiver seleção nenhuma, eu clicar aqui com o baldinho, ele vai pintar a camada inteira, tá ok? Vou, por exemplo, pegar, deletar essa camada aqui, vou deletar ela, vou criar uma camada nova, vou pegar o baldinho de tinta, ele vai usar a tinta que está no primeiro plano, ele vai pintar a camada inteira. Mas existe uma outra maneira no Photoshop de você pintar coisas, seleções no caso, né, sem ter que usar nenhuma dessas ferramentas ali. Você faz uma seleção, aqui numa camada nova, né? Se você clicar Alt no teclado e Delete, você pinta com a cor do primeiro plano essa seleção. Se você segurar Command ou Ctrl, Delete, você pinta com a cor do segundo plano. Eu uso muito esse atalho, pessoal, porque facilita muito na hora de estar trabalhando ali, né, para fazer pintura. Bom, pintei, já posso estar editando essa camada conforme eu quiser. E como a gente já viu, ó, isso aqui eu já transformei em camada modelo aqui. Vou diminuir, a tela de pintura vai ficar no tamanho como a gente falou, né, lá no início. E aqui eu vou estar colocando essa camada aqui, ó, desse retângulo vermelho para baixo da modelo. Olha só como vai ficar, vai esconder, claro, a camada modelo é um pouco maior, vai aparecer, vai esconder um pouquinho ali o retângulo. Então basicamente é isso, pessoal, como eu falei, são objetos empilhados, né? Outro conceito importante que vocês têm que entender quando trabalham com camadas é que também as camadas podem ser objetos inteligentes, ou seja, são objetos que estão linkados fora do Photoshop ou até mesmo com o Photoshop. Por exemplo, eu vou abrir aquela imagem do cachorrinho de novo, que a gente abriu agora lá no início. Ó. Ó, vou fazer uma seleção desse cachorro, ó. Por exemplo, aqui vou pegar a ferramenta, lembra daquela ferramenta que a gente pegou, ferramenta, seleção de objeto, e vou passar em volta dele. Ó. A ferramenta vai identificar o cachorrinho, fez uma seleção dele, não fez tão precisa, faltou um pedaço da orelha lá. Ó. Aí é só a gente pegar a ferramenta laço, segurar Shift e adicionar uma seleção. Aí a gente seleciona um pouquinho que faltou da orelha. Se pegou demais, eu posso segurar Alt e tirar também. Vou dar um Command J, fiz uma camada desse cachorro recortado e vou puxar lá dentro. Ó. Vou puxar ele para cima. Pronto, tem mais uma camada de um objeto aqui também. E aí eu poderia também fazer com que isso aqui estivesse externo. Eu não preciso estar com isso aqui dentro. Bastaria eu vim aqui, por exemplo, né? Vou voltar ali na camada do cachorro. Vou segurar Command no teclado e vou fazer uma seleção dele, ó. Em cima da figurinha dele. Clicando, ó. Qualquer camada isso funciona, tá, pessoal? Até para uma camada onde tem texto. E seguro o Command, o Ctrl, e clico na fotinha ali da camada. Pronto, ele faz uma seleção dessa camada. Aí bastaria dar um Command C, fiz ou seja, Ctrl C, né, o copiar, né, e vou voltar lá. Agora eu vou dar um Ctrl V e pronto, ó, colei aqui também o cachorrinho. Mesma coisa se tivesse feito aquele movimento de puxar para cá na mesma, tá? Eu vou agora mostrar aqui para vocês, ó, uma outra coisa bem legal, que é você poder usar um objeto do Illustrator aqui. Aquele Smart Object, objeto inteligente que eu tinha falado. Eu vou dar 2 cliques nesse CPS que eu baixei lá do FreePic. Daí vai abrir o Illustrator. Então você tem a logo do seu cliente, por exemplo, você vai fazer uma mídia. Você não precisa converter uma imagem ao logo do seu cliente. Você pode simplesmente colocar ali dentro do Photoshop como um link, ou um objeto inteligente, como a gente chama no caso, né? Que depois, se tiver que editar alguma coisa, você pode editar lá no Illustrator, trocar uma cor, fazer o que precisar, tá bom? Vou copiar esse vetor aqui do emoji. Ó. Copiar essa parte aqui, Command C. Agora venho aqui no Photoshop, dou um Command V ou Ctrl V, que é colar, né? Aí eu posso colocar como objeto inteligente, que ficaria como um link, né? Ou um pixel, já fica como uma imagem, ou um demarcador, que fica uma forma, como a gente desenhou as formas antes, vocês lembram? Ou uma camada de forma também. E também você pode adicionar a biblioteca do Photoshop, que ele já consegue fazer, daí manter esse objeto ali. Só que não recomendo, que não é tão fluido para o trabalho, tá?
Vou colocar como objeto inteligente. Vou aumentar como eu quero, olha, ele não perde qualidade. E ó, tá ali. Ele vai ter esse símbolozinho aqui no cantinho. Se eu der 2 cliques nesse símbolo, ele vai voltar lá para o Illustrator para eu editar conforme eu quiser. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, desagrupar esse objeto. Ó. Vou pintar a limbinha dele de roxo ou de azul. E vou salvar, vou voltar lá para o Photoshop. Ó, e já vai estar azul. Isso é muito legal. Se vocês quiserem, também pode clicar com o botão direito aqui nessa camada, ó, e rasterizar essa camada, ou seja, transformar ela no caso, numa imagem, né, comum, né? E também vocês podem agrupar camadas, por exemplo, posso pegar essa camada aqui, ó, colocar aqui como se fosse um pensamento do cachorrinho, segurando o Shift, selecionar as duas e clicar com o botão direito. Aí você pode vincular as camadas ou até mesmo, ó, vir aqui em camada, mesclar camadas. Pronto, agora são uma coisa só. Tá ok? Eu uso muito isso, que às vezes você faz um objeto que você não precisa deixar essas camadas separadas, você pode pegar e mesclar elas, fica até mais leve, né? Não que seja muito importante isso, porque o Photoshop ele trabalha com camadas de uma forma muito fluida, tá? Então tá bom. E também um outro ponto bem importante, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês já, vou usar esse quadrado vermelho. Vocês podem ver que aqui a camada da mulher, ela está em cima desse quadrado, desse retângulo, né? Eu segurando Alt no teclado e indo entre as duas camadas aparece aquele símbolo ali, ó, que quer dizer o quê? Ele vai fazer uma máscara de corte, ou seja, vai jogar essa aqui, esse objeto, essa camada, dentro da de baixo, ó. E eu posso fazer isso com todos esses objetos. Só que esse cachorro, ele está bem longe lá do quadradinho, né? Se eu colocar ele para dentro do quadrado, ele vai sumir, ó. Sumiu. Então você tem que cuidar, porque todos os objetos que você colocar, vai ficar... Agora, se eu colocar ele para dentro ali, ó, e mover ele, ó, eu vou clicar aqui no cantinho para mover, ó, aí sim, ó, ele fica lá dentro e você consegue... Tá tudo dentro do mesmo quadro, ó. Aí esse quadro eu posso fazer o quê? Posso pegar isso aqui, ó. Olha como é rápido às vezes você fazer uma manipulação. Pode ser como se fosse uma ideia de felicidade desse quadro, né, numa foto. A pessoa e o seu cachorro e tal, né? Pode fazer daí. E aí você pode vir aqui nessa camada da vermelha e, por exemplo, clicar 2 cliques na parte cinza dela, e você abre os estilos de camada. Aqui você tem como aplicar chanfro. Você tem como até vir aqui na opção de mesclagem, colocar essa camada mais apagada, tirar a opacidade. Claro que isso pode ser feito aqui também, né? Aqui nas opacidades da camada, né? Não precisa ir lá para fazer isso, né? E aqui eu posso vir aqui, fazer uma sobreposição de cor, onde eu tenho os modos de camada, que eu vou falar daqui a pouquinho, que até já falei um pouquinho quando falei de ferramentas, né? Onde eu posso colocar a cor que eu quiser. Como eu estou no modo multiplicação, ele se multiplica sobre o que está embaixo, né? Posso fazer um degradê também, ó. E se eu colocar esse degradê na forma de clarear, por exemplo, ele vai clarear o que está embaixo, ou divisão, ó, ou multiplicação. Eu posso também fazer um traçado que seja um contorno. Ó. Vou colocar aqui uma cor mais evidente para vocês conseguirem ver. E posso fazer também uma sombra, só que eu vou tirar o contorno para vocês conseguirem ver bem a sombra. Ó, posso fazer uma sombra, onde eu faço a distância dessa sombra, que é a distância do objeto, e também o tamanho dela, que é o tamanho do desfoque dessa sombra, né? E aqui tem a opacidade, que é o quanto essa fica mais apagada ou mais dura, no caso que a gente chama que é sem transparência, né? E vou dar um OK, vou colocar também um traçadinho aqui, só que um pouco menor, vocês vão ver o traçado. Eu vou colocar uma camada aqui, ó, vou tirar, vou puxar para baixo, ó. Quando fica esses dois risquinhos, que eu estou tirando do conteúdo lá de cima. Eu posso tirar até esse cachorro aqui numa boa daqui, não preciso, eu posso tanto ir entre as duas camadas que ele tira do conteúdo, clicando, segurando o Alt, clicando, ou eu posso simplesmente, ó, puxar lá para fora quando aparece os dois risquinhos, porque ele tirou do conteúdo que é de dentro daquele quadrado, tá bom? De dentro daquele retângulo. Eu vou pintar esse quadrado aqui de roxo, ó, essa camada aqui de roxo, vocês vão conseguir ver melhor a sombra que a gente aplicou aquela hora. Ó. Eu posso aplicar várias sombras se eu quiser. Eu vou colocar mais uma, só que um pouco mais distante. Ó.
Olha só que sombra bonita. Então você aplica muitos efeitos bem interessantes ali, só vocês brincarem. Tem um efeito que tem muito legal aqui, que é o Shuffling Tile, que ele aplica uns efeitos muito legais. Ó. Ó, ele faz essas luzinhas. Ó. E você pode tirar um efeito a hora que você quiser. Ó. Vocês não querem aquele efeito de chanfro, só apaga no olhinho aqui. Ó. Assim como uma camada, né? Se eu quiser, eu não preciso deletar uma camada, eu posso simplesmente clicar no olho que ela não aparece mais, ela não vai aparecer na minha edição final quando eu exportar. Tá bom? E também, pessoal, a gente pode aplicar ajustes, que eu falei para vocês que a gente vai ter aqui no menu de ajustes, ó. A gente pode aplicar ajustes aqui, ó, que seria essa janelinha aqui, basta você vir em janela, procurar aqui ajustes, vai abrir essa janelinha aqui, ó. Aí todos os ajustes que você tem lá, que você aplica direto para a camada, já aqui você aplicando como camada, ele vai ficar em relação a tudo que tiver embaixo, ó. Então eu vou aplicar aqui, por exemplo, um brilho aqui para o cachorro, ó. Só que não vai aplicar só para o cachorro, vai aplicar para tudo que tem embaixo dessa camada, tá bom? Então vocês já vão ver, ó, ele já abre aqui nas propriedades para eu editar esse brilho. Ó, vou colocar bastante brilho, ele vai aplicar em tudo. Ó. Se eu quiser que ele aplique só no cachorro, eu vou ter que segurar Alt e vou ter que colocar esse ajuste no cachorro. Pronto. Agora o ajuste está só para o cachorro. Ou se eu quisesse, por exemplo, que esse ajuste fosse só sobre a modelo, então bastaria eu vir aqui e puxar para baixo, ele vai aplicar na modelo e em tudo que tiver embaixo. Mas se eu quiser, posso aplicar só nela. Ó. Então, ó, posso tirar no olhinho. Tem vários tipos de ajuste aqui, tem níveis, tem curvas, e a gente vai ver cada um deles com mais detalhamento lá. Isso é bom disso aqui, pessoal, porque você pode deletar um ajuste a qualquer hora. E se você vier aqui, já na camada, aqui imagem, ajustes, por exemplo, fazer um brilho, que a gente fez ali agora há pouco, e der um OK, pronto. Ó. E você continuar trabalhando, não tem mais como desfazer isso. Enquanto que se você colocar uma camada de ajuste, depois você pode simplesmente clicar aqui, segurar e puxar a lixeira. Como excluir uma camada e você exclui um ajuste também. E a camada original vai ficar ali como estava, conforme vocês fizeram, tá bom? Ó. E também vocês viram, pessoal, que quando a gente cria, por exemplo, vou clicar aqui no cachorrinho e vou criar de novo uma camada de brilho. Ó. Vou criar um brilho, ali nas propriedades, ó, na janelinha propriedade já abri para mim fazer o brilho. Então aqui ele está fazendo em tudo que está embaixo. Então vou clicar Alt, vou aplicar só no cachorro. E tem aqui uma área branca, ó, que seria a máscara. Tudo que está em branco na máscara, como a gente viu ali antes, aparece, né? Agora, se eu pegar o pincel aqui, ó, colocar o preto para o primeiro plano aqui, e pegar o pincel e, por exemplo, apagar aqui na língua dele, por exemplo, ó, não vai sair o brilho ali. Vocês podem ver que então, é outro tipo de máscara que vocês fazem. Ó. Então, onde tem preto, ele não vai aplicar. Ó. Se eu passar aqui na área do olho dele também, ó, é uma máscara que você está fazendo. Então, a máscara é isso. Ela deixa ou não aparecer aquilo que você quer, como a gente viu ali antes da máscara aqui do menu de ferramentas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a questão de máscaras, eu tenho vários vídeos aqui no canal, como tem uma ali de manipulação de imagem, onde eu fiz uma composição bem legal, assim, de futurista. Tem também outros vídeos ali onde eu faço manipulação e faço mídias, onde eu faço esse tipo de seleção, tá bom? Então vocês podem estar vendo esse vídeo aí que vai dar uma reforçada nessa parte de máscara, tá? E claro, se eu quiser aplicar apenas uma máscara sem ter que usar esse ajuste, por exemplo, vou excluir aqui. Vou aplicar isso aqui. Vocês viram ali que ele pediu se eu queria excluir, porque eu cliquei na máscara, arrastei e fui para excluir. Ele pediu se eu queria excluir a máscara de camada, então eu cliquei e excluí. Agora eu vou excluir esse ajuste e vou criar aqui uma máscara, por exemplo. Ó. Uma máscara, esse é o botão de criar máscara. Então ele, por enquanto, não fez nada. Agora, se eu pegar o pincel com o preto, ó, agora é uma máscara para a camada, tá? E começar a passar a pintar de preto, eu posso apagar áreas sem estar apagando, na verdade. Porque depois, se eu pegar e excluir isso aqui, clicar lá na máscara e arrastar para a lixeira, eu vou excluir apenas a máscara. Porque se eu clicar em aplicar, ele vai aplicar o que apagou na camada. Ó. Aí fica apagado. Agora, se eu clicar e puxar aqui, ó, daí não, eu vou estar excluindo só a máscara. Tá ok? Ali, ó, tem um exemplo que a gente pode aplicar aquela ferramenta que eu falei para vocês, ó, o desfoque.
o recorte ficou muito seco, né? Então se a gente pegar aquela ferramentinha desfoque, tá aqui, ó, e passar aqui, ó, a gente suaviza o recorte, vai ficar bem legal, ó. Isso aqui é um exemplo que eu faço muito, às vezes quando eu recorto cabelo, recorto pessoas onde não fica tão legal, recorto objeto, eu passo esse desfoquezinho aqui nas bordinhas para dar uma suavizada, tá bom? Uma forma aí de vocês estarem fazendo aí bem legal. E outra questão de camadas é aqui a questão que eu falei para vocês, eu vou aumentar bem o cachorro aqui, ó, os modos de camada, ó, que são aqui, que a gente até já viu vários, né? Ó, tem o escurecer, multiplicar, que você deixando a camada dessa maneira, ela se torna diferente, no caso, ela age com o que tiver embaixo, tudo que tiver embaixo, né? Ó. Se tiver, claro que se o que tiver embaixo dela, né? Que nem aqui está em cima desse coisa, se eu tirar isso aqui e puxar para cima, vai agir só na modelo aqui, né? Uma sobreposição, olha como dá para fazer efeitos muito legais, né? É incrível o que você pode fazer no Photoshop, pessoal. É incrível esse programa, você vai usando a criatividade, você faz coisas incríveis. E também posso mudar, vou tirar aqui, vou colocar no modo normal, e posso também aplicar uma opacidade, ó. Deixar mais fraquinho. E também, se eu não quiser mais mexer, por exemplo, esse fundo aqui, para ele não me atrapalhar, quando eu passar o mouse e selecionar ele, ó, eu posso travar uma camada. E aí, quando eu passar o mouse, porque nesse Photoshop aqui mesmo meu, se passando o mouse, eu posso ir selecionando várias camadas. Ó. Ou se eu quiser selecionar várias camadas, eu também posso segurar Shift e clicando aqui nas camadas aqui no menu, na janelinha de camadas, tá bom, pessoal? E você tem também aqui, além do botão direito, que você clicar sobre uma camada, tem muitas opções aqui, ó, converter em objeto inteligente, que é aquele objeto que fica externamente, né? Você pode aplicar uma cor nessa camada para você diferenciar ela enquanto estiver trabalhando. Você pode vir aqui também e fazer uma nova prancheta, uma nova camada aqui no menuzinho, criar máscaras de corte, tem muita opção aqui no menuzinho, você tem que explorar, tá, pessoal? E tem aqui os efeitos que a gente aplicou ali, ó, tem como você fazer uma camada de cor sólida, degradê, brilho e contraste, tem vários tipos de camada que você pode fazer aqui, que na verdade são muito ligadas a essas aqui dos ajustes, né, que você clicando aqui, você já cria uma camada lá, mas também você pode vir aqui, onde tem esse menuzinho aqui, ó, e criar aqui também. Tá bom? E aquelas mesmas funções que a gente viu aquela hora, você pode fazer aqui também, ó, tem aqui nas funções. Ó. Só que é a mesma coisa, você dá 2 cliques aqui, numa área cinza da camada, você já abre as opções dos estilos de camada, tá bom? Então na parte de camada que o pessoal estou falando para vocês ainda, que eu já mostrei um pouquinho antes também, você pode selecionar todas as camadas, ó, e mesclar elas. Eu uso muito o atalho, Command I, eu configurei aquilo para mim. Você pode selecionar aqui, ó, quantas camadas você quiser e vir aqui e mesclar camadas. Você tem todo um menu aqui de camadas, ó, que você tem as opções de camadas também. Como você fazer camada nova, excluir camada, tudo mais. Uma coisa interessante, pessoal, que eu já vou dar uma dica legal para vocês, que vocês podem pegar, é aqui, ó, você está com uma camada, sem seleção nenhuma, né? Você pode fazer simplesmente duplicar uma camada rapidamente, estando com ela selecionada, e clicar Command J ou Ctrl J no teclado. Ele tanto faz uma camada a partir de seleção, esse comando, como faz uma camada, já duplica uma camada existente, tá? Então, eu cliquei no cachorro aqui, em Command J, ele já duplicou. E se eu tivesse duplicado, por exemplo, esse Smart Objeto aqui, ó, que é uma camada de objeto inteligente, o que eu aplicar nessa camada aqui, ó, eu vou dar 2 cliques aqui para ir para o Illustrator e editar de novo ele, ó, vou desagrupar. E vou pintar essa parte aqui da língua dele aqui de rosa agora. Quando eu vou fechar aqui só, vai voltar para o Photoshop, ele vai ter alterado os dois, ó. Agora vamos supor que eu quisesse fazer a língua de uma cor e de outro de outra. Não precisaria fazer seleção nem nada. Teria que fazer o quê? Eu vou deletar esse aqui, manter só esse, você vai lá em camada. Isso é uma dica bem legal, tá? Você vai clicar na opção Objetos Inteligentes, fazer um objeto inteligente por cópia. Daí o que acontece? Ele já duplica, só que agora como cópia, ou seja, o que você alterar nesse vai ser só nesse. Ó. Vou dar 2 cliques. Vou agora pintar isso aqui de vermelho, amarelinho. Pronto. Ó. Vou voltar para lá, salvei. Pronto, agora esse ficou com a língua amarela e esse com a língua rosa. Bom, pessoal, essas são as dicas. Vocês podem também, aqui no que diz respeito a camadas, o que faltou ainda falar de detalhe, você ainda pode agrupar. Por exemplo, eu posso agrupar esses dois aqui, por exemplo, eu quero que eles fiquem um assim e outro assim. Posso rotacionar, né?
e quero que eles fiquem juntos para quando eu mexer, um mexe o outro também. Eu seleciono os dois segurando o Shift, ó, e dou um Command G no teclado, ou clico aqui no botão direito, vai ter também ali agrupar camadas, ó, Command G. Pronto, agora eu tenho duas camadas agrupadas. Ó. Quando eu manipular uma, manipula a outra junto também. Isso, claro, se você tiver aqui com a ferramenta seleção e tiver aqui no modo agrupar. Se estiver só em camada, quando eu tiver só camada, quando eu clicar vai selecionar um objeto dentro da camada, tá bom? Então, por isso que eu gosto sempre de deixar lá no modo camada, agrupar, porque ele seleciona já tudo que tiver agrupado. E daí se eu quiser selecionar só e editar só esse objeto aqui, eu vou aqui e clico aqui nele, ó, dentro da camada, ali dentro do menu, da janelinha de camadas e edito só ele daí. Ok? Então é isso, pessoal. Sobre a parte de camadas aqui, espero que vocês tenham entendido. Como eu falei para vocês, quando vocês clicam numa camada aqui, ou em qualquer ferramenta que você tiver, as propriedades aqui ficam em relação à camada. Tanto que tem um outro detalhe que faltou falar também. Eu vou desagrupar isso aqui. Uma vez que você agrupou, você pode desagrupar também. Deixa eu só desagrupar aqui. Command Shift G daí, tá? Eu posso também alinhar objetos. Ó. Eu seleciono essas duas camadas e vou aqui, ó, posso, pela barra de propriedades, alinhar eles. Ó. Alinhar pela esquerda, ou alinhar pelo centro. Claro, aqui está a forma de alinhar pela seleção. Se tiver pela tela, ele vai alinhar pela tela, tá? Então, seria isso, pessoal, na parte de camadas. Espero que vocês tenham entendido tudo. Nós vamos agora para o próximo fundamento, que é a parte de ajustes, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês o menu imagem da parte de ajustes, que você vai usar mais quando você tiver, por exemplo, uma foto sua, onde você quer fazer uma edição de níveis, de brilho e tudo mais. Eu vou primeiramente pegar essa imagem aqui, que eu baixei, para vocês verem alguns ajustes que a gente pode fazer aqui nas sombras e luzes dessa imagem, tá bom? Então você vai lá em Imagem, Ajustes. Aqui você tem brilho, contraste, níveis, curvas e matiz e saturação. E tem outros aqui que vocês podem depois estar olhando, que são menos usados, que vocês podem estar pesquisando também depois aqui, clicando e vendo as funções, tá bom? Então primeiro eu vou ver aqui brilho e contraste. Como já diz o nome, você vai aplicar brilho e o contraste, ou seja, a diferença entre os tons mais claros e os tons mais escuros. Então, ó, quanto mais brilho eu der, vai intensificar os tons mais claros, né? E o contraste equilibra um pouco isso, né? Ó, vou clicar aqui em visualizar e tirar, como se tivesse um dia de muito sol na segunda opção, né? Vou dar um cancelar. E já aqui no ajustes, níveis, já é um pouco diferente. Vamos supor que essa imagem aqui, ela estivesse assim, ó, escura, né? Aí você viesse aqui em imagem, ajustes níveis, você pode regular isso. Onde você tem aqui, por exemplo, os tons claros, eles estão começando mais aqui, ó, então a gente vai chegar mais perto lá, enquanto que essa ampulhetinha aqui, ela mexe nos tons médios da imagem. Então se eu puxar aqui, eu vou resolver um pouquinho essa questão das sombreados nos tons médios, enquanto que esse escurece os tons mais escuros, ó. Então aqui para essa imagem eu corrigir, eu tenho que aproximar mais desse histograma aqui, no caso, né, dos tons mais claros e um pouquinho mais de tons médios também mais claros, né? Então, ó, olha como a gente melhorou essa imagem de uma forma muito grande. E também isso aqui, claro, estou no canal RGB, né? Que é o tipo de modo de cor para a internet. Mas se eu quisesse mexer só nos vermelhos dessa cor, ou só no verde, por exemplo, eu poderia. Posso clarear só os verdinhos, ó. Então, eu intensifico, clarear não, desculpa, eu intensifico os verdes, ou tiro o verde, ó. Deixo eles mais apagados, né? Então você pode tanto mexer nos canais de cores, quanto também mexer aqui na questão de cada cor, do modo de cor. E aqui embaixo você já mexe nos tons gerais, tá? Vou colocar aqui no RGB de novo. Aqui você vai deixar mais claro, de modo geral, em todos os tons médios, escuros e claros, né? E aqui você deixa tudo mais escuro. Então, como você dá aquela apagada na foto, deixar quase como se fosse noite, ó. Esse aqui é o que você usaria, tá bom? E outra opção bem legal que tem aqui, matiz e saturação.
que é o que vocês mais vão usar, são esses três, tá? Onde você pode alterar as cores. Ó, eu vou puxando aqui, como eu tenho tons verdes, se eu puxar para os tons verdes aqui, ele vai fazer o contrário, ele vai colocar tudo em vermelho. Se eu quisesse deixar um tom de outono, por exemplo, né? E no caso, o saturação é o quanto tem de cor. Se eu colocar a saturação lá no máximo, ele vai intensificar todas as cores. E se eu colocar lá no final, ele deixa tudo preto e branco. Então essa é a questão da saturação. E a luminosidade sobre essas cores, né? Ó, posso deixar com menos ou com mais. Tá, ok? Seria mais ou menos como aquela parte de baixo lá do níveis, né? Que a gente viu agora há pouco, né? Então eu posso mudar os tons aqui conforme eu quiser. Coloca aqui no modo cor. Escolhe a cor que você quer. Pronto, ó, você pode colorir uma imagem de uma forma muito fácil. E também dá para fazer com gradiente isso, né? Sobreposição de degradê no caso, né? Com gradiente, ó. Vou escolher, por exemplo, um tom aqui de roxinho, ó, e colocar no modo cor também. E olha só, se a gente colocar esse aqui, por exemplo, que vai do rosa para o azul, a gente vai conseguir ver mais. Ó. Olha que efeito legal que você consegue fazer. Daí você pode mexer no ângulo aqui desse gradiente, ó, degradê, né? De uma forma muito fácil. Ok? E era isso, pessoal. Nessa parte aqui de imagem, eu ainda tenho aqui para mostrar para vocês ainda aqui as sombras e realces, que às vezes, para quando é uma modelo, por exemplo, às vezes eu uso, se a imagem está muito escura, por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês verem, por exemplo, essa imagem aqui, ó, da modelo das espinhas, né? Ela tá aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui não tem tanta sombra, mas aqui você consegue ver que é um tom mais escuro, né? Então se a gente vier aqui, ó, em sombras e realces, e você intensificar bastante as sombras, ó, você quase que elimina a sombra aqui, ó. Olha lá, eu vou tirar a visualização, olha. Como também você pode realçar os realces, as partes os tons de realces da imagem. Então se eu diminuir aqui, ó, as sombras, ó, eu aumentei os realces, ó, aí ele realçou demais as cores, né? Tava sem visualização aqui, né? Então tem que cuidar muito com essa questão dos realces, tá, gente? Que ele vai realçar demais os tons da foto, tá? Os tons que mais imperam nela, né? E aqui a intensidade da sombra, você pode deixar a sombra mais clarinha ou mais escurinha conforme você vai baixando e aumentando aqui. Isso é muito legal, tá? Você tem um objeto que você tira a foto que tem um carro ou uma sombra de uma casa e a sombra ficou muito escura, você pode mexer aqui nessa opção, tá bom? E aqui em ajustes ainda, uma questão que é bastante usada também, que é curvas, onde você também tem essa questão que você pode pegar, mexer nas curvas assim para os tons mais claros e puxar também para os tons mais escuros. Ó. Vou puxar para cá, ó, esse tom mais escuro, e para lá para os tons mais claros. Ó. Então você pode ir equilibrando conforme você quer escurecer mais uma área, é bem legal essa função aqui também. E da mesma forma você pode mexer tanto no canal RGB ou CMYK, se tivesse para fazer para impressos, né? Ou como você pode mexer aqui também, ó, nos vermelhos, você pode zerar a cor vermelha, por exemplo, né? Você pode zerar uma cor ou intensificar muito ela, de deixar só vermelho, por exemplo, né? Então isso tudo você pode manipular de uma forma bem legal aqui nessa parte de curvas, tá? Então assim, você pode se perguntar, então é bem fácil então trocar a cor de um olho, né? Absolutamente, ó. Faço uma seleção redonda aqui do olho, vou lá em ajustes, como a gente viu ali antes, poderia ir em curvas, mas eu posso vir aqui em matiz saturação também, ó, e posso trocar a cor desse olho aqui, ó, de uma forma muito fácil. Se quiser fazer mais fácil ainda, colorir, ó. Posso deixar o olho dela bem esverdeado. Só claro, o ideal era fazer uma camada para daí suavizar no recorte, não ficar tão seco assim, tá bom, pessoal? Ó, de uma forma bem rápida, ficou muito fácil fazer esse olho dela verde, né? Então aqui na parte de ajuste seria isso, pessoal. Se você fosse usar essa imagem aqui, por exemplo, para um impresso, você teria que vir aqui em imagem, modo e colocar no CMYK, ó. As cores para internet é RGB, mas para impressos é CMYK. E se você quisesse fazer tons de cinza, só clicar aqui em tons de cinza, você já aplicaria, ficaria em tons de cinza. Ou que nem a gente viu antes, né? Você vir aqui em ajustes, matiz de saturação e zerar a saturação também, tá ok? Beleza, pessoal? Essa é a parte de ajustes. Espero que vocês tenham entendido, né, bem como é que funciona. Como eu falei antes, tudo que você faz lá, e eu, por exemplo, eu fiz um ajuste ali no olho dela, isso aí não volta mais, tá? Então, a não ser que você dê um Command Z ou Ctrl Z, né?
E se você aplicar, por exemplo, fazer aqui, eu vou clicar, por exemplo, fazer uma camada assim só dessa parte aqui do rosto dela, né? Você fiz uma seleção redonda ali, Ctrl de J, e vou pegar e vou escurecer um níveis aqui, né? Vou aplicar um nível, vou escurecer só essa parte aqui. Ó. E vou continuar fazendo o meu trabalho. Vou fazer uma camada aqui, eu clico com a ferramenta texto, clico ali, clico uma camada, faço um texto, como a gente viu antes, né? Ó. Eu falei antes que tem como fazer camada de texto também. E aí, posso colocar aqui como uma luz, uma sobreposição, quer ver, uma matiz, ou a saturação, ou cor. Vou colocar uma cor aqui bem legal. Ó, ele clicou um efeito bem interessante, ó. E aí tudo isso foi feito, isso aqui não tem como voltar, tá pessoal? A não ser que eu passasse aquele pincel, vocês lembram que faz, ele retorna, pincel histórico, que ele retorna, apaga de uma imagem o que foi feito, sem ter que usar o Ctrl Z. Mas, se a gente não quisesse que acontecesse isso, no caso de ter que depois ter a possibilidade de ter que desfazer uma edição de ajuste dessa, como eu falei para vocês, eu poderia ter feito essa camada aqui redonda, né? Fazer uma camada aqui de novo do rosto dela, vou dar um Ctrl de J. E você poderia vir aqui, ó, nas camadas de ajustes, na linha ajustes, ou vir aqui, né? Onde tem aqui, ó, níveis, e aplicar um níveis que fica nessa camada aqui, ó. Só que como vocês lembram, né? Quando você aplica aqui a camada, ele abre aqui nas propriedades os níveis, ó. Então eu posso aplicar os níveis, que nem lá, ó. Só que ele aplica sobre tudo que está embaixo, todas as camadas. Então se você quiser aplicar só nessa aqui que eu fiz redondinha, teria que segurar o Alt entre elas e colocar esse ajuste dentro dessa camada. Aí pronto. Aí depois você pode ir trabalhando, editando normal, chegou lá no final, não gostei desse efeito. Você pode pegar isso aqui, ó, deletar sem menor problema. Isso aqui dá para criar um efeito bem legal, esse aqui eu fiz, por exemplo, ela faz uma sombra, ó. Olha só. Provavelmente você já viu esse efeito em algum lugar, né? Você quer dar um destaque numa área da foto, né? Daria até para fazer isso e daí pegar e aumentar assim, ó, como se fosse um zoom, né? Photoshop é incrível, pessoal, é só usar da criatividade, tá bom? E agora nós vamos para o último dos fundamentos, que é a parte de filtros. Pessoal, então a gente vai para a parte de filtros. Eu vou deletar essa camada aqui do texto e essa aqui também, para mostrar para vocês. Vou até deixar o modelo aqui com um dos olhos azuis, então, olhos verdes, né? Então tá bom. Vamos lá. Aqui na parte de filtros, você consegue fazer várias coisas referente a efeitos numa imagem. Por exemplo, aqueles desfoques e tudo mais, né? E alguns efeitos bem interessantes, como isso aqui, por exemplo, ó. O efeito dissolver. Vocês já devem ter visto isso quando alguém faz um olho bem grande, ou esticado, ou meio torto. Porque, por exemplo, aqui, você pegando essa primeira ferramenta que abre aqui, ó, e aumentando ela, claro, né? Você vem aqui do lado, aumenta. Aqui não é com o botão direito, tá, pessoal? Aumentar no tamanho bem legal. Ó, você consegue puxar. É que isso aqui que eles vão lá nas revistas e conseguem emagrecer as modelos, ou engordar quem eles quiserem. Você pode puxar áreas que você quiser, ó. Por exemplo, aqui, eu quero fazer a sobrancelha dela menos torta, mais baixa. Consigo, ó. Você consegue endireitar o que você quiser numa foto. Assim como consigo também inflar, por exemplo, uma área, né? Ó, vou pegar essa ferramenta aqui. Vocês têm que ir pegando cada uma delas e testando, tá? Ó, vou clicar e segurar, ó, clicar e segurar, ó, consigo fazer os olhos bem grandes, ó, bem esbugalhados. E, por exemplo, consigo também pegar para contrair, ó, pegar essa aqui para contrair. Pegar aqui um pouquinho. Você tem que sempre ajustar o tamanho, porque se você clica com ela é muito grande, não adianta. Então, agora contrair, fazer o nariz dela bem pequenininho, ó. Então você consegue fazer muitas coisas. E também tem esse aqui, tipo um espiral. Você vai pegar e colocar um tamanho aqui razoável. Ó, consegue torcer, ó. Então, tem muita coisa aqui, pessoal. São ferramentas assim fantásticas, tá? E depois é só dar OK e pronto, ó. Tá feito os efeitos que a gente fez lá. Se quiser desfazer, é só dar um Command Z aí. O Command Alt Z, depende se é uma versão mais antiga aí do seu Photoshop. Agora eu vou aqui em filtro de novo. E aqui a gente tem uns efeitos bem legais, que eu vou até trocar de imagem aqui. Então agora aqui, eu abri uma nova imagem para a gente ver aqui, ó. Eu vou aplicar, por exemplo, um efeito
que é bem legal. Vou estar mostrando para vocês aqui que a gente já vai estar usando um modo de efeito que vocês vão entender uma técnica bem interessante de desfoque. Eu vou duplicar essa camada aqui, eu estou com a camada aqui selecionada dessa imagem, que é o plano de fundo, ainda está com um JPEG normal, né? Vou dar um comando de J. Aí eu vou lá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vocês podem experimentar cada um desses desfoques aqui. Vou mostrar o gaussiano, que é um dos mais usados. Você pode desfocar sombras, desfocar vários tipos de efeitos, inclusive, entendendo o conceito, vocês vão conseguir fazer várias coisas. Desfoque gaussiano. E agora ele vai desfocar a foto. Ó. Eu vou desfocar um pouquinho aqui, que aquele rapaz lá quase desaparece, e vou dar um OK. Agora eu vou pegar aqui ó, a ferramenta gradiente, vocês lembram bem dela? Onde é que está aqui o gradiente? E vou pegar aqui o gradiente básico preto aqui, ó. Tá ok? E vou clicar aqui em criar uma máscara e vou criar um degradê. Ó, se eu fizer o contrário, ó, vai ficar bem focado. Ele vai apagar, no caso, o que está preto aparece e o que está branco desaparece, né? Ou melhor, desculpa, ao contrário, né? O que está branco ele vai manter na camada e o que está preto ele vai fazer meio que estivesse desaparecendo. Então a gente criou um efeito de desfoque lá nele, lá no fundo, ó, como se fosse desfocando o fundo da foto. E agora, pessoal, eu vou deletar esse efeito aqui e vou vir aqui em filtro, desfoque. Tem aqui desfoque de movimento, como é que vocês podem ver. Só vou mostrar mais alguns para vocês aqui. Tem o radial, tem o inteligente. Tem esse aqui de movimento que eu acho bem legal, que você pode, por exemplo, fazer um objeto ter movimento, né? Eu vou clicar aqui, vou pegar aquele aqui, por exemplo, onde é que está? Aqui, ó. Vou fazer, por exemplo, um efeito aqui nessa imagenzinha aqui, ó. Só que como ele está como um vetor, eu vou primeiro rasterizar essa camada. Aí olha só o que eu vou fazer, vou em filtro, desfoque, desfoque de movimento. Vou colocar o movimento que seja de cima para baixo e vou aumentar um pouquinho. Então vai criar um efeito como se estivesse caindo assim, né? Olha só que legal. O tremidinho, né? Então fica bem interessante, ó. Se você, por exemplo, se você colocasse isso aqui mais lá no fundo, ó, atrás da imagem, cria um efeito como se estivesse lá em segundo plano, né? Então são filtros que você consegue usar que ficam muito bons, tá? E agora eu vou voltar aqui nessa modelo aqui que a gente tinha antes, para vocês verem mais uns efeitos aqui bem legais. O filtro aqui também tem, ó, tem distorção, que você consegue distorcer uma imagem, tem a estilização, que você pode colocar difusão, tem também a galeria de desfoques, só que basicamente você vai usar mais esse aqui. Tem a pixelização, que você pode cristalizar, por exemplo, uma imagem. Aqueles efeitos que vocês veem, isso é bem pouco usado, na verdade, tá? Mas, ó, você consegue cristalizar uma foto, ó, fica bem interessante até. Ó, vou dar um OK. Olha só. Mas não é tão legal assim, né? Tem o ruído, você consegue adicionar um ruído, por exemplo, se tem uma foto, você quer fazer, por exemplo, essa área aqui, ó. Se eu quisesse fazer essa área aqui da foto, ficar com tipo, tivesse uma areinha, né? Então eu posso adicionar um ruído, ó. Olha ele. Ó, fica tipo uma areinha, né? Tipo, dá uma textura, né? Então essa ferramenta aqui que vocês usariam, comando D. Tem também aqui ruído, você tem remover manchas, você consegue remover manchas. Se tivesse uma parede aqui toda manchada, vocês poderiam fazer uma seleção só da parede e lá naquele filtro reduzir manchas que tiraria bastante. Poeiras e rabiscos também, tira bastante sujeira. Por exemplo, você tem um piso de uma loja ou de uma oficina que você fez uma foto e aparece muita sujeira, você faz uma seleção daquele piso e vai aqui nesse poeira e rabiscos e aí você aumenta aqui, olha só, ele vai suavizar tudo. Ó. Isso aqui se usa também bastante. Por exemplo, se fosse para fazer a pele dela ficar bem, eu vou fazer uma seleção aqui só do rosto dela. Vou lá em filtro, daí ruído, poeira e rabiscos. E vou aumentando aqui num grau de mais ou menos uns 3. Ó, ele vai suavizar bem a pele dela. Só que daí, claro, isso a gente poderia fazer uma camada nova, daí, por exemplo, aqui nessas arestas do nariz dela, esses detalhezinhos, você apagar um pouquinho para não ficar tudo tão suave, né? Para não perder a nitidez da foto também, né? E agora aqui outro filtro seria esse aqui, ó, tornar nítido. Vocês vão usar muito uma foto que às vezes não está tão nítida, vocês vão usar isso aqui. Você pode usar máscara de nitidez, onde você coloca uma nitidez aqui, ó, a intensidade dela,
Olha só como destaca bem os olhos, ó. Então, a pele dela, vocês podem ver aí no monitor. Olha como vai destacando os poros, ó. Olha lá os cílios. Vou tirar, vocês vão conseguir ver bem. Ó. Olha lá, a pele dela, tudo ficou mais nítido, né? Então faz uma grande diferença, tá? Essa foto como ela tá, bem legal. Essas fotos do FreePic, pessoal, que é o banco de imagens que eu uso, são muito boas, fantásticas mesmo, tá? Recomendo. E aí vocês têm outros aqui um pouco menos importantes, que vocês vão ter que se aprofundar mais, tipo 3D e tudo mais. Um outro menu que eu vou dar de extra aqui para vocês é o menu de seleção, onde, por exemplo, você faz uma seleção, pessoal, aqui ó, fiz um círculo, né? Você pode vir aqui modificar, se você quer fazer ele um pouquinho maior, que por exemplo, você seleciona o olho e não acertou bem certinho, ficou uma bordinha, você pode vir em selecionar, modificar, expansão. Aí você coloca uma extensão por tipo uns 3 mais ou menos. Dá um OK, a seleção se expande. Da mesma forma você tem também aqui modificar, tem contração. E tem o difusão, que é para você fazer aquele recorte, quando você faz uma seleção, para ficar suave, ficar aquelas bordas bem suaves, não ficar um corte seco, né? Por exemplo, para pessoas, para objetos, você pode usar sempre a difusão de 1, mas se com muito maior que for, mais desfocadinho fica, quer ver? Vou dar um comando J agora, olha só. Fica aquele desfocadinho, como aquele desfoque que a gente usa aqui, né? Em vez de você ter que aplicar em tudo isso, você pode sempre, em vez de usar essa ferramenta aqui, você pode usar a própria ali, a desfoque na seleção já, né? Ok? Outras funções que tem aqui também tem o inverter a seleção, selecionar tudo. Tem aqui uma opção muito legal, vou mostrar aqui para vocês. Você vem aqui em selecionar assunto, ó, e ele vai achar a modelo, ó. Daí, claro, vai ter áreas às vezes que ele não vai selecionar, daí você poderia pegar, você pega aqui uma ferramenta laço, por exemplo, ó, segurar Shift e fazer uma seleção aqui, ó. Pronto. E agora aqui, pessoal, vou demonstrar para vocês um arquivo final, onde eu tenho aqui a capa desse meu vídeo do YouTube. Então aqui ó, tenho todas as camadas certinho, texto com sombras, todas as camadas, ó, como eu mostrei para vocês ali em cada parte. Ó, aquele que a gente fez, aquele detalhe, aqui eu fiz uma limpezinha no rostinho, no rosto dela, aqui os menuzinhos que eu tirei print na tela, os efeitos que a gente aplicou e tudo mais. Então esse arquivo aqui ele está com um tamanho que é para 1920 1080, que é o tamanho de capa de vídeo de YouTube. E aí o que eu faço no final, ou até no começo já, né? Eu salvo como, né? No caso um arquivo desse como PSD, vocês vão salvar no formato Photoshop, né? Lá numa pastinha. E você salvou, manipulou o quanto você quis ali no final, você dá um Command S ou vem lá em arquivo, salvar, para ficar tudo salvo. Então para você mandar para qualquer rede social, ou até para postar num blog ou num site, você não pode mandar esse arquivo do Photoshop, né? Você tem que transformar num JPEG ou num PNG. Então o que vocês fazem? Vocês vão mesclar, após ter salvo tudo, né? Vocês vão achatar essa imagem, ela vai se tornar uma imagem só, aí vocês vão lá em arquivo, exportar, exportação rápida como PNG. E ele vai salvar numa qualidade muito boa. Vocês podem salvar onde vocês quiserem, tá ok? Aí ele vai salvar lá numa pastinha que vocês escolherem. E pronto, vou mostrar aqui para vocês como ficou salvo, capa vídeo, ó. Olha aí, ó, tá aí salvo, PNG, aí pode ser usado. Porque a vantagem do PNG é que ele conserva muito mais as cores. Mas claro, se vocês quisessem, vocês podiam fazer esse mesmo achatamento de imagem para se tornar uma só, para eliminar as camadas, né? E vocês poderiam também vir em arquivos, salvar como, e se escolher o lugar onde vocês quiserem, e escolher ó, JPEG ou PNG aqui também. Também tem essa opção. Eu gosto dessa exportação rápida aqui no menu arquivo, porque ela, além de ficar com um tamanho bom, ele mantém a qualidade e é bem rápido mesmo para exportar, tá bom, galera? Então é isso aí. Essa é uma maneira de vocês finalizarem o seu arquivo para a internet. Se ele tivesse, claro, com um tamanho que fosse para o Instagram, o correto seria uma tela de pintura, né? De 1080 de largura, né? Por 1080 ou 1350. Claro, vocês teriam que ter feito a arte desde lá do início assim, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem comentar, que eu vou estar respondendo. E se for algo bem pertinente sobre alguma coisa que a gente fez, eu faço um vídeo relacionado apenas com isso. Mas claro, como eu falei para vocês, tem muitos vídeos aí já no canal
relacionado com tudo que a gente vem falando aí sobre seleção, sobre correção, para eliminar objetos de uma foto, para fazer uma mídia, como eu falei para vocês do carrossel, até como fazer vídeo no Photoshop. Eu tenho um vídeo aí no canal explicando isso, tá bom? Deixa aquele like e se tem um amigo de vocês que gostaria de ver isso e que se pode ajudar alguém, compartilha também esse vídeo, se inscreve no canal, né? E ativa as notificações para receber vídeo aí toda semana, beleza? Um grande abraço e quem quiser se especializar ainda mais nessa área de social media, pode entrar ali nas descrições ali do meu canal, tem ali o meu site, que é o socialmediatotal.com.br, onde eu falo sobre tudo esse mundo de social media, desde a produção de conteúdo, tipos de conteúdo, toda a parte de organização e também agendamento e produção de mídias, claro, né? Eu ensino também isso lá. Tudo online em vídeos. Beleza, galera? Um grande abraço.